Em Marcos, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Olha só. Eles ficaram ali admirados, né? Espantados com aquilo que havia acontecido. E eu quero aqui também falar que Jesus estava ali em Cafarnaum, em sua própria casa, né? Como o texto vai nos dizer aí, ó. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu a notícia que ele estava em casa. O versículo 1 já começa dizendo assim: E logo correu que ele estava em casa. Então, provavelmente, Jesus estava na casa dele, na cidade de Cafarnaum. Agora, Jesus sempre morou em Cafarnaum? Não. Jesus, na verdade, nasceu na cidade de Belém da Judéia. Você vai ver aí em Mateus 2, versículo 1. Depois, seus pais vão ter que fugir para o Egito, porque houve ali a ordem do rei Herodes para matar todas as crianças de 2 anos para baixo, tentando atingir a Jesus, o Filho de Deus. E eles então vão fugir para o Egito. Você vai ver em Mateus 2, versículo 13. Quando eles retornam do Egito, eles vão morar em Nazaré, ali na região da Galileia, porque tem a região da Judéia, onde está Jerusalém e outras cidades, e tem a região da Galileia, onde está Nazaré, Cafarnaum e outras cidades também. Então, quando eles retornam do Egito, Jesus então agora já vai morar em Nazaré, na região da Galileia. Mateus, capítulo 2, versículo 22. Quando Jesus completa 30 anos e dá início ali ao seu ministério, né, aqui na terra, ele vai então até João Batista, no Rio Jordão, para poder ser ali batizado por João Batista. Você vai ver aí em Mateus 3, versículo 13, que vai justamente dizer isso. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Em seguida, ele vai então para o deserto para ser tentado ali pelo diabo. E quando ele retorna do deserto, ele vai morar na cidade de Cafarnaum, à beira ali do lago de Genezaré, mar da Galileia. E é em Cafarnaum que ele fixa ali então a sua residência, né? Ele anda muito, ele faz muitas caminhadas ali ao redor das cidades, das aldeias, mas ele tem ali a sua residência em Cafarnaum. Você vai ver isso aí confirmando em Mateus 4, versículos 12 e 13, que vai dizer assim: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Então, querido, essa é a trajetória de Jesus ali, onde ele morou, né, naquelas regiões ali, Judéia, a região da Galileia.
E a casa onde Jesus realizou a cura deste paralítico aí, em Cafarnaum, a casa provavelmente era sua própria casa, onde ele residia. E nós já tiramos aqui uma lição aqui nessa história ocorrida ali na própria casa de Jesus. Jesus estava ensinando em sua própria casa, querido. Isso quer dizer que onde quer que você esteja, onde quer que nós estejamos, podemos realmente estar falando ali do reino de Deus para as pessoas. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja no nosso momento de lazer, seja na faculdade, entre outros lugares, nós podemos estar ali promovendo o reino de Deus na vida das pessoas, falando de Deus para estas pessoas, né? A gente sabe que tem cristãos que às vezes não falam, né? Não fazem isto, ficam parecendo que são agentes secretos, né? Dá até trabalho, demora muito até alguém descobrir ou saber que naquele ambiente ali tem um cristão, tem um servo de Deus, tem uma serva de Deus. Não sei por qual razão, às vezes as pessoas se omitem de professarem a sua fé em determinados lugares, em determinados ambientes. Não faça isso não. Se orgulhe sempre, meu irmão, de você ser um cristão fiel à palavra. Se orgulhe sempre disso. Tenha sempre prazer em falar de Deus para as pessoas. As pessoas estão carentes. As pessoas estão precisando muito de ouvir a palavra de Deus. E nós sabemos que é somente a palavra de Deus que muda, que transforma, que dá direção ao indivíduo. É somente a palavra de Deus que vai direcionar a vida de uma pessoa para Deus, para o caminho realmente que ela deve andar. Somente a palavra de Deus é viva, meu irmão, é eficaz, como está lá em Hebreus 4, versículo 12, quando diz lá que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Meu irmão, nada penetra o interior do ser humano mais do que a palavra de Deus, a ponto de dividir alma e espírito, a ponto de dividir juntas e medulas. O que mais pode fazer isso a não ser a própria palavra de Deus? O louvor é bom, nós precisamos louvar a Deus, entoar cânticos espirituais ao Senhor, precisamos sim, mas não tem o poder que tem a palavra. A palavra sim, ela é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Nada nesse mundo, meu irmão, é apto como a palavra de Deus para discernir os pensamentos e para discernir os propósitos que há em nosso coração. Nada nesse mundo é mais apto do que a palavra de Deus. Então, querido, pregue a palavra. Pregue a palavra. Onde quer que você esteja, pregue a palavra. Agora, olha o que Paulo vai dizer aqui para Timóteo, né? Quem era Timóteo? Servo de Deus, ajudava Paulo ali na obra do Senhor. Em 2 Timóteo 4, versículos 1 e 2, Paulo vai dizer assim para Timóteo: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, pois conjuro-te que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Olha só o que Paulo está dizendo para Timóteo. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Jesus não perdia tempo, meu irmão. Em casa e em todo lugar, Jesus estava ali pregando sobre o reino de Deus. Estava falando sempre do reino de Deus. Faça isso aí também, onde você estiver. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha vergonha de ser criticado. Não tenha medo e nem vergonha de ser tido como um preconceituoso. Porque o mundo vem na contramão. Hoje você defender os princípios da palavra em determinados ambientes, em determinados lugares, você vai ser tido como preconceituoso, você vai ser escarnecido, você pode ser criticado. Mas não tenha medo não, porque Deus está sendo sempre conosco. Em Lucas 9, 26, Jesus chega a dizer assim, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar,
Dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, na glória de seu Pai e dos santos anjos. Então, qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele também se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória. Se envergonhe não, querido, nem retroceda. Não fique com medo, não. Não fique com medo, porque Deus é contigo. Deus é conosco. E Deus quer se orgulhar dos filhos que Ele tem. Como é bom os pais se orgulharem de seus filhos, né? Os filhos ali que defendem a verdade, que defendem uma vida íntegra, que defendem a palavra de Deus, né? Como é bom que Deus deve ficar super feliz, meu irmão. As pessoas, inclusive, precisam ter acesso à palavra. Precisam ter acesso e conhecer a verdade. Você sabe quem é a verdade, né? O próprio Cristo, Filho de Deus. E Deus pode estar querendo usar você, meu irmão, para ser portador, para ser uma portadora da sua palavra para aquela pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus. Deus pode estar querendo te usar e você está se omitindo. Em determinados ambientes, em determinados lugares, muitas vezes, Deus quer nos usar e nós nos omitimos como servos de Deus, como cristãos. Você tem se omitido ou você tem sido aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, que mesmo não havendo oportunidade, você provoca ali uma oportunidade para estar introduzindo a palavra de Deus. E se houver oportunidade, melhor ainda, mas nós sabemos que infelizmente muitos, mesmo havendo oportunidade, mesmo havendo ali, abrindo uma brecha, ele fica receoso em entrar com algum princípio da palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus, ela diz assim, assim, assim. Tudo bem que o mundo está normalizando tudo isso aí que vocês estão falando. O mundo está tendo tudo isso aí como normal. E até como correto, como certo. Mas olha o que diz a palavra. A palavra diz isto, isto, isto e isto. Então, muitas vezes nós temos oportunidade e nós recuamos para não sermos tidos como chatos, como preconceituosos, para sermos bem aceitos naqueles lugares, naqueles ambientes. Que tipo de cristão tem sido você diante do Senhor? Que tipo de servo ou serva de Deus você tem sido diante da presença de Deus? Como eu te disse, Deus pode estar querendo te usar para que aquela pessoa possa ter um encontro com Jesus. Deus pode estar querendo te usar para que você seja um agente, um portador da sua palavra na vida daquela pessoa. E você não tem se disponibilizado e tem dado desculpas, que não tem tido tempo, não tem tido condições de ir cumprir o ID de Jesus. Mas por que nós temos tempo para tantas coisas e não temos às vezes tempo para fazer a vontade de Deus, para se envolver na obra do Senhor? Então, meu irmão, seja um portador da verdade. Seja um portador da verdade, para que vidas possam ser libertas do pecado, para que pessoas possam verdadeiramente ter um encontro com o Senhor Jesus e serem salvas, não irem para a perdição. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Ele próprio vai declarar isso para Tomé, quando Tomé faz uma pergunta a ele ali, ele vai responder. Em João 14, versículo 6. E ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Em João 8, 31, versículo 32 e 36, ele vai continuar também, ele vai dizer assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você quer ser uma pessoa livre ou você quer ser escrava do pecado? Porque aquele que é escravo do pecado, meu irmão, a vida só vive em declínio. Você não consegue ser feliz nunca.
Você que vive escravo do pecado, você vive uma vida de tristeza, de amargura, de aflição. Pode até ser que um momento ou outro você tenha ali alguns momentozinhos de alegria, mas você vai viver muito mais tristeza, aflição, tribulação, ausência de paz em seu coração do que o contrário. Não que nós não passemos por aflições estando com Jesus. Vamos passar. Ele próprio disse, no mundo tereis aflições. Mesmo estando com ele, ele vai dizer, no mundo tereis aflições. Mas ele continua dizendo, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós estamos do lado daquele que venceu o mundo. E quando ele diz, tende bom ânimo, ele está dizendo que nós vamos também ser vencedores juntamente com ele. Tenham bom ânimo, ou seja, não fiquem tristes, não se abatam, não se desanimem, não fiquem para baixo por causa das aflições que vocês irão passar. Né? No Salmo 34, 19, a palavra chega a dizer assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por que Jesus então diz, tem de bom ânimo? Porque muitas são as aflições do justo, meu irmão. Mas o próprio Jesus, o próprio Senhor, ele nos livra de todas, por isso ele diz, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições. E no Salmo 34, 19 diz que são muitas as aflições, não são poucas, muitas são as aflições dos justos, muitas, não são poucas. Mas Jesus diz, tem de bom ânimo. E o Salmo encerra dizendo, o versículo, mas o Senhor o livra de todas. Então muitas pessoas, queridos, precisam conhecer esta verdade. Para quê? Para que elas sejam libertas do pecado. Para que elas tenham vida em abundância. Vida com Cristo, vida com Jesus. Olha o que está escrito lá em Romanos 10, versículo 14. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha só o que Paulo está dizendo aí em Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Deus está querendo que você pregue, meu irmão. Jesus disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, 14 aí. Está Paulo fazendo esta pergunta. Como ouvirão se não há quem pregue? Deus pode estar te enviando a pessoas que eles precisam ouvir. Mas como eles irão ouvir se você não prega, se você não fala do amor de Deus, se você não fala dos princípios da palavra, se você não fala do que Deus já fez na sua vida, do que Jesus tem sido para você o tempo todo. Né? Paulo chegou a dizer, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Quem fortalecia Paulo era Jesus, querido. Quem chamou Paulo para o ministério foi o próprio Jesus que se revelou a ele. E ele vai dizer, antes de falar esta frase, ele vai mostrar ali por tudo que ele havia passado e ele estava passando. Momentos difíceis, momentos de tribulação, ele teve momentos bons, de escassez, de bonança. Mas ele passava momentos difíceis, muito difíceis. E ele conclui dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Ele não está falando ali de riquezas como alguns aplicam aí, não. Ele não está falando de bens materiais, não. Ele está falando de ser fortalecido pelo Senhor, principalmente nos momentos mais difíceis da vida dele. Ele vai declarar isso aí em Filipenses 4, versículo 13. Portanto, meu querido, pregue a palavra de Deus, seja em tempo ou fora de tempo, mas não desista, pregue a palavra de Deus. Mesmo que em alguns momentos você tenha sido tido ali como chato, como preconceituoso, mas pregue. Se alegre em saber que Deus está também se alegrando contigo. Deus vai se alegrar muito da sua vida se você estiver com este propósito de fazer a vontade dele aonde quer que você esteja. Efésios 4:30 diz assim, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selado para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito de Deus. Efésios 4:30 está dizendo isso aí. Que a sua vida seja uma vida realmente que não venha dar motivo de entristecer o Espírito de Deus.
Que você possa estar dando frutos e fazer com que esses frutos venham a ganhar muitas almas para conhecerem a verdade através da sua vida. Para que através da sua vida essas pessoas possam conhecer a Jesus e terem as suas vidas transformadas mediante o conhecimento e a sua entrega a Jesus Cristo, nosso Senhor. Que você possa ser esse agente, esse portador da palavra de Deus, esse portador da mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, para que muitas almas possam ser salvas. Amém? Deus abençoe a você, Deus abençoe a toda a sua família.